Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre hábitos. Então eu vou te explicar tintim por tintim como é que funcionam os hábitos e como que você pode aplicar isso pros estudos. Mas antes de continuar, só quero deixar claro que esse daqui não sou eu. E se você estiver gostando desse conteúdo, assiste ele até o final. Não se esquece de deixar um like, um comentário com as suas dúvidas e sugestões. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar no meu trabalho aqui. Vamos lá. Um vídeo bem direto, tá? Eu não gosto de enrolação, não. Primeira coisa, o que é um hábito? É basicamente alguma coisa que você vai fazer constantemente e você não tem que se esforçar para fazer aquilo. É uma ação que surge naturalmente para você, né? Sem o esforço, sem você ter que usar a parte lógica ou emocional até da sua mente, você consegue fazer algo que deve ser feito, tá? A gente pode dividir o hábito em 3 etapas. A gente pode entender o hábito e a criação do hábito por essas 3 etapas. Gatilho, ação e recompensa. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido. Se você não ouviu, agora é a hora. E eu vou explicar essas 3 etapas com uma coisa bem comum por aí, certo? Que é o ato de você fumar. Um vício também é um hábito. Então, como que acontece? Quando a pessoa que fuma, geralmente ela tem um gatilho que dá nela a vontade de fumar. Então, por exemplo, ela fica ansiosa, ela fica entediada, nervosa. E esse gatilho ativa a vontade de fumar. Então, existe uma ação que é o ato de você fumar. E quando a pessoa fuma, ela é recompensada. Então, ela se sente bem, né? Ela sente alguma coisa que eu não sei o que é porque eu não fumo. E aí acontece uma associação. Ela entende que quando ela está ansiosa, ela vai lá e fuma e ela melhora, ela se sente melhor, né? Então ela associa essas 3 etapas e com isso surge a criação de um hábito. Se ela ficar repetindo isso daqui sempre, fica ansiosa, sei lá, acontece alguma coisa, está nervosa, ela fuma, se sente bem, fica nervosa, fuma, se sente bem, isso cria na mente, né? Isso é gravado num lugar da nossa mente, na glândula, sei lá o que, não sei qual é o nome do lugar, não sou bom com nomes. Enfim, isso fica gravado num lugar no seu cérebro especial, que é um lugar onde você não tem que pensar ou raciocinar sobre as coisas. É uma coisa que se torna automático dentro de você. Por isso que é difícil de lidar com vícios e também é difícil de quebrar hábitos, né? Então isso aqui também serve para os estudos. Pode deixar aquele ali. O que acontece? Geralmente a pessoa se sente pressionada, né? Você tem que estudar, o tempo está passando, né? Já é julho, você ainda não estudou. Então ela tem um gatilho, né? Hoje é segunda-feira, então já é hora de estudar. E aí é o gatilho, a pessoa vai lá e ela estuda, ela tenta estudar, né? Então ela abre o livro, tenta estudar, faz exercícios, erra os exercícios, não consegue aprender, procrastina. E qual que é a recompensa no final de tudo isso aqui? O que ela sente no final, né? Ela se sente mal, se sente uma merda. Ok? E é basicamente por isso que o hábito de estudar não funciona para muitas pessoas, porque a recompensa final não é positiva para a gente, né? Tá sendo uma recompensa negativa, tá vendo? Então a pessoa associa o estudo, uma coisa ruim, o estudo, né? Ela se sente mal, então vira tudo uma coisa ruim que ela acaba tentando evitar. Então todos os dias você evita estudar, você evita aprender porque você associou com coisas ruins, ok? Vamos explicar melhor isso daqui. Quando a gente fala de associação, né? A associação acontece principalmente entre o gatilho e a ação. A gente vai associar esse gatilho e ação. Nosso grande objetivo é fazer isso daqui, criar uma âncora para a nossa ação. Então, por exemplo, sempre que der tal hora, eu estudo. Ou, sei lá, quando acontecer depois que eu escovar os dentes, eu estudo. Então, a gente vai associar essas duas coisas para criar o hábito. Então, como é que funciona isso daqui? Por exemplo, quando você sente fome, você come, certo? Você tem um gatilho, que é a fome, e você vai lá e você come. É a ação. Quando você acorda, geralmente o que você quer? Você quer alguma coisa para te estimular, para você acordar. Então, você pega o celular e olha o celular. E quando bate algum horário, se você assiste, sei lá, novela, né? Bateu tal horário da novela, você fala, opa, é hora da novela, hora do programa tal. Você vai lá e assiste TV. Eu acho que isso aqui não é tão comum mais, porque a gente tem internet, né? Então mas é só um exemplo. Então a gente associa o gatilho a uma ação. Tá? E como é que funciona essa associação? Basicamente, ela vai funcionar através da recompensa. Então, quando você tem fome, você come um lanche,
você se sente bem depois. Então você entende, seu cérebro entende o quê? Quando você está nessa situação tal, esse gatilho, e você faz isso daqui, deu certo, né? Deu tudo ok, você se sentiu bem, você resolveu o problema. Agora, por exemplo, se você está com fome, você faz exercícios e você vai lá e você sente mais fome ainda, você sente, sua barriga dói, você se sente mal, né? O que acontece? Seu cérebro entende que quando você tem fome, você não deve fazer exercício, né? Naturalmente, seu cérebro vai buscar uma resposta para cada tipo de gatilho que acontecer na sua vida. Então, você está feliz, vai acontecer alguma ação. Você está triste, vai acontecer uma ação. Você está com fome, isso. Está ansioso, isso. Então, seu cérebro ele vai marcando e vai associando essas coisas, entende? E o grande lance do hábito é isso. Você aproveitar esses gatilhos que já acontecem naturalmente no seu dia para você criar ações, né, que sejam benéficas para você, ok? Então, por exemplo, você ficou ansioso, você pode fumar ou você pode, sei lá, fazer alguma outra atividade menos prejudicial e que vai te dar um resultado positivo. E aí você associa ansiosidade, sei lá, fazer 10 polichinelos, pronto, deu certo, você se sentiu melhor, né? Se você consegue fazer essa associação, você quebra o hábito, o vício, e você cria um hábito melhor. Aliás, vamos só para fazer uma pausa aqui no conteúdo. Muita coisa daqui que eu estou falando vem de duas fontes principais. Uma delas é o livro O Poder do Hábito, né, que é um livro referência sobre hábitos. E também tem um site, eu não sei se existe ainda, estou até procurando aqui nesse exato momento, que é o zenhabits.net. Só que é um blog em inglês e basicamente ele fala sobre hábitos. É um cara que parou de fumar, trocando, fazendo exatamente isso que eu falei, né? Ele tinha gatilhos, ele trocou a ação de fumar por outra coisa. Então ele fazia uma corrida, né, de 5 minutos sempre que ele sentia que estava algum gatilho ativando a vontade de fumar. E ele parou de fumar assim, trocando isso daqui, e ele criou esse blog que é o Zen Habits. E outra pausa, né, para divulgar outra coisa, que é o curso Gabaritei, que é o meu curso de aprendizado. Cadê minha cara? Que é meu curso de aprendizado, onde eu ensino sobre hábitos, eu ensino sobre produtividade, sobre como você faz para aprender e métodos de estudo nele. É basicamente o nosso canal do YouTube aqui, só que com esteroides. É um curso completamente organizado que vai te direcionar e vai te ajudar nos estudos. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição e o curso também ajuda a fazer esse trabalho aqui no YouTube e continuar, né, sendo gratuito. Vamos lá. Cadê? Tá em recompensa? Ok. Então, o que acontece? Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte. Feedback, ele pode ser positivo ou negativo. O que é um feedback? É a recompensa final, né? É o retorno que você está tendo pelaquela atividade. E esse feedback pode ser positivo ou negativo. E ele acontece só no final do nosso ciclo aqui de ações. Então, por exemplo, deu um horário, deu 10 horas da manhã, é o horário da academia. Você vai lá na academia, você faz os exercícios. Depois que você fez os exercícios, que você tem que firmar uma recompensa, um feedback positivo para você entender que bateu o horário, você fez exercícios e isso é bom. Então, por exemplo, você vai lá, você vê na balança que você perdeu algum peso. Você toma um shake gostoso, você se sente bem. Você libera naturalmente endorfina, serotonina e um monte de outros hormônios e neurotransmissores. Então, você se sente bem e você associa que se você faz exercício todo dia naquele horário, você se sente bem. Nos estudos, né, o que acontece? Deu o horário dos estudos, sei lá, deu 10 horas da manhã, você marcou que você vai estudar, você vai lá e você estuda. E quando você estuda, o que você tem que fazer? O importante não é o estudo ser uma coisa legal, interessante, divertida. O estudo não tem que ser uma coisa boa, entende? A atividade, a ação não tem que ser legal. O que tem que ser bom é o resultado final, a recompensa. Então você vai fazer o quê? Você vai pensar, pô, mais um passo dado. Matei um assunto hoje, falta só 10, sei lá. Eu consegui aprender alguma coisa nova. O que eu aprendi? Foi isso. Mesmo que seja uma coisa pequena, valoriza esse aprendizado, né? Então, se você tiver um feedback positivo depois, você vai associar o horário, os estudos, uma coisa constante que vai acontecendo, algo positivo na sua vida, né? Agora, diferente de você fazer o quê? Criar um feedback negativo. Então, por exemplo, o que é um feedback negativo?
é você bater o horário, você vai lá, você estuda. E aí você pensa, depois do estudo ou durante até, nossa, como eu sou burro, não estudei nada, perdi meu dia, queria ter jogado videogame hoje, fiquei estudando, tive que ficar estudando, entende? Você acabou de associar que o estudo, né, em relação a esse gatilho aqui, é uma coisa negativa. E se é negativo, você tem que evitar. Já viu como a gente faz para adestrar cachorro, por exemplo? Quando você quer que ele faça alguma coisa direito, ele faz o negócio e você vai lá e dá um biscoitinho. Se ele fez alguma coisa errada, também tem um jeito de você dar uma bronca nele, você mostrar para ele que está errado, né? Ele fez xixi no lugar errado, você pega a cabeça dele e faz ele cheirar, né? O xixi ali, você dá uma bronca e faz ele cheirar para ele entender. Ele associa que fazer xixi no sofá é ruim e ele associa que fazer xixi no jornal é uma coisa boa, porque ele ganha alguma coisa boa, entende? E é isso que você tem que criar nos estudos para você. Você simplesmente vai e cria esse feedback. E uma coisa que as pessoas não entendem é que isso acontece também de forma cíclica e num nível micro, não só macro. Então a gente pode entender até que o gatilho é igual à recompensa. Então, por exemplo, você estuda um parágrafo, você lê um parágrafo. Nessa leitura de um parágrafo, o que passa na sua cabeça? Se você se sente bem, você fala, caramba, então quer dizer que o capitalismo surgiu desse jeito, não sei o que lá, e você se interessa. Isso aqui gera o quê? Um feedback positivo para a leitura desse parágrafo. E esse feedback positivo, esse interesse, essa curiosidade, gera, né, se torna também um gatilho para você continuar lendo o próximo parágrafo. Então você se sente curioso, você quer saber mais, você lê mais um parágrafo. Você lê mais um parágrafo, você se sente bem, você aprendeu alguma coisa, rola mais curiosidade, você lê mais um pouco. Então você faz um ciclo onde você vai sempre querendo estudar mais e aprender mais. Isso se torna uma coisa natural para você. Agora vamos pensar como é que, depois de assistir esse vídeo aqui, eu quero que você faça o seguinte, você reflete como que você tem feito. Eu sei que a maioria das pessoas não consegue fazer isso daqui. Então pensa o que está acontecendo, reflete, analisa. O que está acontecendo no seu estudo, tá? Geralmente você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai ler um parágrafo e aí você vai ficar entediado. Você não vai se interessar no assunto. Você vai falar, nossa, sei lá, você começa a pensar em outra coisa, né? E isso já é um feedback negativo para essa ação. Ou seja, seu cérebro ele já quer quebrar esse ciclo aqui. Então isso daqui já vai meio que sumir. Ok? Então aqui você vai ter um feedback negativo, né? Vamos pintar de vermelho, sei lá. Tem um feedback negativo. Lê, tem um feedback negativo, você já não quer mais ler. Você já perdeu o interesse. Você já quebra, né, o ciclo de um micro hábito, digamos assim, na hora de você estudar. Então não é só uma questão de você enxergar o estudo como se fosse uma coisa que você vai fazer todos os dias, naturalmente. O hábito ele também se aplica à forma como a sua mente funciona, né? Se a sua mente entende que estudar não é legal na hora, você cria esse tipo de pensamento negativo, você não consegue continuar repetindo a ação de estudar, de pesquisar, de fazer exercícios, entende? Então, você tem que entender, quanto melhor você entender isso daqui, quanto melhor você conseguir analisar e quanto melhor você conseguir agir no meio dos seus estudos para transformar isso daqui, melhor. Então, o que você tem que fazer? Se você tem esse feedback negativo, você tem que começar a substituir ele, né? Trocar ele por um cara positivo. Se conseguir transformar isso daqui, como você faz isso daqui, aí já é uma outra história, né? Mas se você conseguir transformar isso daqui, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir estudar mais e mais de forma natural, sem ter que se esforçar, sem parecer que é um negócio forçado, sem parecer que dói estudar, tá? Então, é basicamente isso daqui, uma teoria inicial para a gente começar a trabalhar com os hábitos, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça, o curso Gabaritei aqui no link da descrição e vídeos novos todas as terças e quintas aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Falou!